Meus amigos, tem hora que não tem mistério, mas também não vamos banalizar achando que fazer o simples é fácil, porque é difícil pra caramba. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Aproveitando que estamos no meio de uma data FIFA, eu queria relembrar aqui uma frase do capitão do Botafogo, Marçal, depois da vitória contra o Fluminense. Foi o primeiro jogo pós Bruno Lage e com o Lúcio Flávio no comando. E o Marçal, que é muito bom de entrevista, não acho que ele tenha alfinetado, não acho que ele tenha criticado, ele fez uma avaliação muito justa e muito precisa desse novo velho Botafogo. Quando o Marcel fala, o Bruno Lage tentou mudanças, mas o grupo já tinha um DNA. Foi só voltar a fazer o arroz com feijão que deu certo. E de fato, o Botafogo jogou muito bem contra o Fluminense, que realmente cedeu espaços, é um time que gera espaços para si, mas também para o adversário. E o Botafogo, um time de muita transição, de ligação direta, de jogo reto, explorou isso muito bem. Então, a leitura, o contexto, ajuda a olhar para o Lúcio Flávio e esse fazer o simples e falar, putz, o caminho claramente é esse. E o melhor Botafogo, este Botafogo, claramente é este, num caminho de transição vertical, intenso, rápido e objetivo. O Bruno Lage, quando foi contratado, a gente elogiou a transição no sentido de modelo de jogo e pensar futebol. Realmente, o Bruno Lage pensa futebol, ou pelo menos ele dizia isso e as equipes dele nos faziam entender isso. Ele estava ali numa prateleira de pensamento parecido com o Luiz Castro, mas ele tentou mudanças pontuais que atrapalharam e que tornaram o time mais lento, tornaram o time menos mortal nessa transição e o time foi naturalmente piorando, com alguns adversários tentando chegar ali, né? O Red Bull, ora o Grêmio, Palmeiras, né? Mas no geral ninguém tendo força para manter essa pegada. Então o Botafogo caiu de produção, mas ainda conseguiu manter alguma gordura. E o Texto observou que isso mais para frente ia dar ruim. E acabou optando pela troca, que a gente ainda não sabe se vai ser de fato com o Lúcio Flávio e o Carly ou não e tudo. Acho que, neste momento, qualquer treinador que chegar, que tenha grife e que tenha uma ideia de jogo clara, ele vai tentar assinar o próprio trabalho. E ao tentar tornar esse trabalho autoral, ele pode mexer nesse DNA que o Marçal falou, e é um risco para o Botafogo. É um risco para o Botafogo. E quem quer que chegue hoje entende que assim, esse time, o virtual campeão, é o time do Luiz Castro. É o time do Luiz Castro. Então, na minha visão, talvez o melhor dos mundos seja deixar mesmo o Lúcio Flávio. E aí uma cogestão com o Carly, com parte do elenco, enfim. Mas sobre o arroz e feijão, não é simples. Fazer arroz e feijão não é fácil. E arroz e feijão ruins é péssimo. O arroz e feijão bons, maravilhoso. O arroz e feijão ruim é horroroso. Arroz mal feito é muito ruim. Feijão mal feito é muito ruim. Então a gente não está falando aqui de trabalho pobre, de trabalho sem ideias. A gente está falando aqui, às vezes, de voltar a algumas origens, a algo que funcionou, a receita que já se provou boa, que é o caso do Botafogo. O DNA deste Botafogo, com estes jogadores e com esse modo de jogar, era daquele jeito. E quando o Bruno Lage tentou alguns ajustes, o time evoluiu, ele manteve as mudanças. E aí tem um ponto que, para tentar, não é passar um pano, mas explicar o que fez o Bruno Lage, eu acho que ele foi prejudicado pela lesão do Tiquinho, claramente. E aí o time acabou contratando o Diego Costa, que tem características totalmente diferentes. É um jogador mais para bola longa, para tentar esse domínio, para uma raspada, para um jogo mais físico lá na frente. Então esse time, até pela lesão do Tiquinho, ele mudou um pouco num período muito importante. E aí, quando o Tiquinho voltou, enfim, teve a questão dele botar o Tiquinho no banco e tal, e acho que ali foi o começo do fim para o Bruno Lage. Mas o que disse o Marçal sobre arroz e feijão, ou fazer o simples, casa com o que disse o Dorival quando ganhou a Copa do Brasil, e ele lembrou que foi criticado no Flamengo por fazer o arroz e feijão, o simples, e que o Flamengo ali precisava de mais e tal. E às vezes no futebol a gente tem esse problema, né? De ir para algo complexo demais, que não é a característica daquela galera. Tem times e jogadores que querem o complexo e são acostumados com treinos mais
intensos, diferentes, com um modelo de jogo que é outro. E tá tudo certo. E tem outras equipes que têm outra forma de jogo. E se você não respeitar aquilo, você pode jogar no lixo um trabalho promissor, que é o caso do Botafogo, que é um trabalho, neste momento, virtual, campeão brasileiro. Eu lembro, por exemplo, quando o Guardiola sai do Bayern de Munique, vai o Ancelotti. E ninguém aqui está questionando nem a qualidade do Guardiola, nem a qualidade do Ancelotti. Mas são formas de pensar futebol diferentes e formas de dar treinos diferentes. Os jogadores acabaram boicotando o Ancelotti e falaram, você treina pouco. E as lideranças do Bayern acabaram derrubando o Ancelotti. O cara, o Mr. Champions, um dos treinadores mais vencedores da sua época, o Bayern vinha de um modelo acostumado com o Guardiola, de 3 temporadas, com treinos mais complexos, com outro tipo de pegada, era um outro trabalho, que não ganhou Champions, mas que, enfim, ganhou o que tinha que ganhar lá na Alemanha e tal, e chega o Ancelotti. Quando chega o Ancelotti, os jogadores entendem que o trabalho piorou daquilo que eles eram acostumados a fazer antes, e eles não queriam. E o Ancelotti caiu por treinar pouco, por treinar diferente. Então, assim, foi feito algo, talvez, né, se a gente quiser fazer essa comparação, o Ancelotti ofereceu um arroz e feijão para caras que estavam acostumados com uma receita muito mais temperada. E eles não quiseram. E beleza, tá tudo certo, não rolou, não deu match. No caso do Botafogo, talvez o Bruno Lage tenha tentado temperar algo que estava posto e que os caras estavam gostando. E o tempero não caiu legal. E deu no que deu. O Botafogo fez a troca desse chefe de cozinha. E agora vamos ver se o Lúcio Flávio e o Carly conseguem manter esse arroz e feijão. O arroz soltinho e o feijão ao ponto. A mesma coisa fez o Dorival. O Dorival no Flamengo fez algo relativamente simples, mas que não era simples. Colocar o Pedro e o Gabigol para atuarem juntos, que era uma convicção dele desde o início, não era fácil. Tanto que outros treinadores que têm ideias muito ricas não conseguiram fazer. O Dorival conseguiu, mas ele conseguiu porque, em parte, para esse arroz e feijão no Flamengo funcionar, um dos elementos ou um dos ingredientes precisou se sacrificar. E foi o Gabriel. E aí entra a gestão, e quando eu digo se sacrificar, teve que sair mais da área, fazer um outro papel. Foi bom para ele, foi bom para o Pedro e foi bom para o Flamengo. Mas você precisou contar com os ingredientes tendo boa vontade. E aí vem a gestão de você entender e explicar. Os jogadores, a geração de hoje quer explicação, ela quer entender por que está fazendo certas coisas, e se você conversar com qualquer treinador de base, ele vai lhe falar. A sede dos moleques por informação é muito grande. Eles vão fazer, mas eles querem saber por que estão fazendo. Então, assim, quer me mudar de posição, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Gabriel, ok, explica e se der resultado, tá tudo certo e vamos nessa. Foi o que aconteceu. Então, assim, fazer o arroz e feijão não é simples, não é fácil. Fazer o simples não é algo simples. E quem consegue tem muito mérito e colhe frutos. Às vezes, o fruto ele também tem prazo de validade. O simples, às vezes, funciona ali no impacto inicial e depois ele é lido pelos adversários e acaba sendo neutralizado. Essa é uma questão também. E você precisa arrumar soluções para que esse simples continue surtindo efeito. Então, assim, o futebol é naturalmente complexo. Dentro dessa coisa complexa, às vezes você tem soluções mais ou menos elaboradas. E que, dependendo do contexto, para um funciona, para outro não funciona. Cabe ao líder fazer essa leitura e saber aplicar. É aí a magia e o desafio de você ser um líder e ser um treinador. É entender o seu grupo, é entender o adversário, é entender o que está sendo feito, é fazer os ajustes, às vezes é recuar e entender que, putz, melhor não tentar esse ajuste porque não encaixou, e aí vai. Essa é a magia, e isso é muito difícil. É por isso que o treinador da primeiríssima prateleira é muito bem remunerado, porque, repito, fazer o simples ou fazer o arroz e feijão não é nada fácil. E eu, inclusive, desafio a cozinha e tentar fazer um arroz que preste, sem olhar a receita no Google. E um feijão também. Difícil. Feijão não sei fazer, mas o meu arroz, ó, é pica.